ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Irmã, irmão, reze em silêncio no íntimo do seu coração e no íntimo invoque o auxílio do Pai Eterno, do Filho amado e do Divino Espírito, para que essa palavra te faça contemplar a Santíssima Trindade e adorá-la plenamente na realidade com que ela se revela. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, chegamos hoje no domingo solene da festa da Santíssima Trindade. Domingo passado, terminamos, por assim dizer, o tempo da revelação. Deus, no seu desígnio generoso, depois de enviar Jesus, que deu sua vida por nós, que ressuscitou dos mortos e subiu à sua direita, sentou à sua direita, Deus agora, com Jesus, enviou-nos o seu Espírito Paráclito, o Espírito da verdade, que nos faz chegar ao conhecimento da plena verdade. Celebrada a vinda do Divino Espírito Santo, estão já, por assim, estabelecida a revelação de Deus. Te convido a pegar a sua Bíblia e marcar o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 a 18. E depois, marque também a sua Bíblia, lá no livro do Êxodo, capítulo 34. Marque esses dois textos que nossa meditação vai seguir por eles. A festa de hoje, da solenidade da Santíssima Trindade, estabelecida para que nós entremos no mistério, porque Deus só pode ser um mistério para nós na sua grandeza, disse Bento XVI, numa das pregações suas por ocasião desta festa. Deus só pode ser um mistério para nós na sua grandeza. E todavia, sendo grandioso e mistério, ele revelou-se. Podemos conhecê-lo no seu Filho
e assim conhecer também o Pai e o Espírito Santo. Bento XVI convida a gente a não transformar esta festa de hoje numa exaustiva argumentação teórica nos grandes combates dos concílios que definiram, estabeleceram este conceito da Santíssima Trindade. Deus é a Santíssima Trindade. Que eram concílios para debater, rezar, refletir e, sobretudo, extrair da Sagrada Escritura a resposta genuína que a Sagrada Escritura nos dá, para que tenhamos a plena compreensão de quem é Deus. E daí tiramos a definição Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade, Santa, Una, Trina. Não três deuses, mas três pessoas em um só Deus. Diz Bento. No entanto, a liturgia de hoje nos chama a nossa atenção não tanto para o mistério, mas para a realidade de amor que está contida neste primeiro e supremo mistério da nossa fé. O Pai e o Filho e o Espírito Santo são um só. Agora abre um horizonte esplendoroso que não força a mente com argumentos rígidos, que oprime a cabeça a estabelecer uma asepsia com as heresias contra a pessoa de Jesus, contra a pessoa do Divino Espírito Santo. Mas abre um horizonte belíssimo, diz Bento XVI. Mistério da nossa fé. O Pai e o Filho e o Espírito Santo são um só, porque são amor. E o amor é a força vivificadora absoluta. A unidade criada pelo amor é mais unidade do que uma unidade puramente física. Unidade criada pelo amor é mais unidade do que uma unidade puramente física. O Pai doa tudo ao Filho, o Filho recebe tudo do Pai. Que é isso que a gente vê no Evangelho. João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Amou, um verbo forte, deu. Amar, segundo a lógica do Evangelho, não é um sentimento, mas é uma ação permanente. E Deus é uma ação permanente de amor, permanente, eterna, inesgotável, puríssima, perfeita. Amou tanto o mundo que deu. Por vezes nós temos no universo dos textos paulinos uma linguagem muito forte de oposição do espírito ao mundo. E também nesse texto aqui, a gente encontra uma compreensão mais reconciliada com o mundo. A gente tem aquela visão de que o mundo é mau, o mundo é pecado, o mundo é matéria, o mundo é força de baixo, o mundo é sedução, o mundo é carência, o mundo é fraqueza. Aqui diz o evangelista João, Deus amou tanto o mundo, o conjunto de toda a obra criada, tudo que Deus criou
é obra generosa do movimento do seu amor. E esse amor que foi tanto, moveu Deus a uma ação suprema. Deu o seu Filho unigênito, deu. Dando-nos o que Ele quer com isso. Para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Amou, deu e vida eterna. Síntese perfeita da ocupação da pregação da igreja. O amor de Deus, esse amor, essa força de amor que moveu Deus a dar o seu Filho único com a finalidade que tenhamos a vida eterna. Irmã, irmão, queria te propor, se você tem condições, nesta semana, e durante ainda esse tempo de quarentena, que prolonga tanto, no meio dessa pandemia, e essa semana tão sofrida para todos nós, para o mundo, e para o Brasil, que chega ao ponto mais crítico de assumir a liderança na morte e na grande crise, na gestão dessa realidade, um grande conflito interno que se acirra cada vez mais. Te proponho a adquirir um livrinho breve do Bento XVI, um documento maravilhoso. Deus Caritas Est. Deus é amor. Lá ele vai desenvolver a teologia desse amor e a distinção das muitas formas e conceitos de amor. E de que amor é esse que a Sagrada Escritura fala e revela? De que amor trata Deus quando nos dá seu Filho para dar-nos a vida eterna? De que amor fala Deus? Essa conversa de Jesus no capítulo 3 de João, ele está num embate com Nicodemos. Nicodemos foi encontrar-se com Jesus quando ainda estava escuro. Nicodemos não queria muito se expor na relação com Jesus. Jesus acolhe Nicodemos e propõe a ele que quem quer uma vida plena nele precisa nascer de novo. E ele aborda Jesus e diz: como é que a gente pode nascer de novo, voltar para o útero da mãe? Jesus: não, rapaz, você precisa entender melhor o que é esse nascer de novo. E o nascer de novo, para Jesus, é exatamente a relação inaugurada com Deus a partir dele, que é Deus com o Pai, no Espírito. Aqui, Jesus abre o horizonte. Crer, todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou, deu para que tenha vida eterna. A abertura sua para a entrada na vida eterna consiste no crer. Agora, como desenvolver o crer? Primeiro você precisa descobrir que crer é uma graça sobrenatural que Deus nos dá. É uma graça e você precisa abrir-se à graça do crer. Se sua fé é fraca, ou morna, ou fria, se sua fé é escassa, ou já foi grande, mas está em crise, peça ao Espírito Santo o dom de crer. Aumenta a nossa fé, Divino Espírito. Faze com que, lendo a Escritura, eu amplie a minha compreensão de Deus. Porque uma fé, um crer fraco, é fruto de uma compreensão fraca. Aumente a compreensão que só o Espírito Santo pode te dar. Só o Divino Espírito Santo pode te levar à plena compreensão da fé. Peça a Ele para te ajudar nos seus esforços lendo a Sagrada Escritura. Você se empenha e o Espírito opera no seu esforço,
abre o seu horizonte, dando-te uma compreensão. O crer é um movimento de abertura a Deus, uma relação que se estabelece e uma compreensão que se desenvolve ao longo da vida. O crer é um movimento dinâmico que dura a vida inteira, oscila em momentos difíceis, mas progride até a plenitude dessa vida eterna. Insiste Jesus. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. No versículo 17. Deu o seu Filho para que o mundo, para que nós tenhamos a vida eterna, para que sejamos salvos por ele. Deu, salva-nos. Aqui entra o mistério do amor, que foi dado de modo, por excelência, na cruz. A vida inteira de Jesus foi uma doação. O próprio mistério da encarnação foi uma doação. Mas o ápice da doação de Jesus, Deus deu seu Filho a nós. E Jesus deu sua vida por nós. E o ápice dessa doação de Cristo e do Pai é a cruz, onde Jesus derramou o seu sangue para nos salvar, para abrir-nos o horizonte da salvação. Nicodemos, que escuta Jesus de noite, às escondidas, porque é um judeu muito renomado e não quer ficar mal na fita com a má fama de Jesus, já no capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos é provocado por Jesus a desejar uma vida eterna, uma vida abundante, não uma fama e um prestígio entre os judeus, os fariseus, os mestres da lei, a casta sacerdotal que o reconhece como um grande e nobre fariseu. Jesus põe aqui em crise essa certeza de uma fama de Nicodemos entre os judeus e diz: rapaz, queira uma vida eterna, queira uma vida de salvo, onde você não precisa ficar preocupado com autoestima, com prestígio, com fama, com má fama de ninguém. A vida eterna é o mesmo que vida abundante. Há poucos dias meditamos no tempo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. O que é a vida abundância que Cristo veio trazer? É a vida eterna, é a vida de salvos, não é a vida dos poderes, dos prestígios e privilégios e conquistas das honrarias e glórias deste mundo. Aqui tem a boa e precisa definição do que é a vida abundante. A vida abundante para Jesus é a vida eterna, é a vida de salvo. Amou, deu para a vida eterna, para ser salvo. Irmãs, irmãos, quem nele crê não é condenado. O Evangelho deste domingo, pregando esse texto para nós, em 2008, no dia 18 de maio de 2008, Bento XVI fala desse Evangelho assim. Olha que coisa bela. O Evangelho completo leva-nos a contemplar a revelação que ouvimos na primeira leitura, na segunda leitura. O evangelista João refere-se à expressão: Deus amou o mundo de tal modo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz Bento: no mundo existe o mal, o egoísmo, a maldade. E Deus poderia vir para julgar este mundo, para destruir o mal, para castigar aqueles que agem nas trevas, como nós gostamos de fazer. Eu não gosto de você, discordo de você, você discorda de mim.
Nós queremos eliminar uns aos outros nas ideologias, nas guerras e disputas pelos poderes deste mundo, pelos poderes também das ideias. No entanto, ele demonstra que ama o mundo, que ama o homem, não obstante o pecado do homem, e envia aquilo que tem de mais precioso, o seu Filho único. E não só o envia, mas doa-o ao mundo. Jesus é o Filho de Deus, que nasceu para nós, que viveu para nós, que curou os doentes, perdoou os pecados e acolheu a todos. Respondendo ao amor que vem do Pai, o Filho entregou a sua própria vida por nós. Presta atenção. Quando Jesus me ama e te ama, Ele me ama e te ama respondendo ao amor que Ele recebe do Pai. Na cruz, o amor misericordioso de Deus chega ao seu ápice. E é na cruz que o Filho de Deus nos obtém a participação na vida eterna, que nos é comunicada mediante o dom do Espírito Santo, ser salvo, porque o Espírito, depois do sangue de Cristo lavar nossos pecados, o Espírito nos santifica em nosso suor, em nossas lágrimas, em nossos esforços, em nossos serviços, em nossa doação para um mundo melhor, em nossa oração, em nosso jejum, em nossa penitência. Assim, no mistério da cruz, continua Bento, estão presentes as três pessoas divinas. Olha que coisa linda. O Pai que doa o seu Filho unigênito para a salvação do mundo. O Filho que cumpre até ao fundo, último, o desígnio do Pai. E o Espírito Santo, infundido por Jesus no momento da morte, que vem tornar-nos partícipes da vida divina e a transformar a nossa existência para que seja animada pelo amor divino. Portanto, na cruz estão presentes as três pessoas divinas. Por isso é que nós católicos fazemos o sinal da cruz, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O ano passado eu preguei e citei uma pregação também de Bento XVI que eu resumo. Ele diz que quando nós dizemos em nome do Pai e tocamos a nossa testa, a nossa cabeça, nosso cérebro, a nossa inteligência, a nossa razão, nosso pensamento, nosso intelecto, nós estamos dizendo, pela cruz, Jesus abre para nós a possibilidade do Divino Pai Eterno reinar sobre a nossa razão, inteligência, ciência, entendimento, discernimento. Tão bonito isso, tão forte isso. Reina sobre a nossa razão, sobre o nosso entendimento, ó Pai. Impere com a sabedoria divina, com que o Senhor definitivamente é, essa sabedoria divina, reina sobre a minha inteligência, minha razão, meus pensamentos. Depois você desce a sua mão até a parte entre o umbigo e a região pubiana, e toca lá embaixo o seu abdômen, que no mundo e na cultura do povo oriental é a região das vontades e das necessidades. Tudo que está ligado à vida, ao sustento da vida, à fome, à sede, também o desejo de ser pai, de ser mãe, o útero da mulher, mesmo, a gente precisa perder o medo de falar disso, mesmo a região dos órgãos reprodutores do homem e da mulher, e toda a potencialidade que temos em gerar vida pelos desejos.
Quando a gente desce a mão até essa região das necessidades e dos desejos e diz, em nome do Filho, a gente diz, Pai, que dando o seu Filho, que por nós morreu e derramou sua vida na cruz, reina sobre as minhas necessidades, sobre os meus desejos, as minhas vontades. Reina para que eu não seja escravo desses desejos, vontades e necessidades, mas seja instrumento de Cristo que me amou quando satisfaço essas necessidades ou quando desenvolvo sobre mim uma disciplina de autodomínio sobre os desejos e não uma escravidão das necessidades e dos desejos. Repito, irmã, irmão, nós estamos falando de necessidade. Um domínio sobre as necessidades e um domínio sobre os desejos. E depois subimos nossa mão e traçamos do ombro esquerdo para o ombro direito e falamos em nome do Espírito Santo. Amém. Diz Bento XVI, quando traçamos a mão sobre o nosso ombro, a região das nossas emoções, sentimentos e afetos, do pulmão, do coração, da nossa vida vibrante, onde habitam os sentimentos, as emoções, os afetos, nós dizemos, Pai e Filho e Espírito Santo, Divino Espírito, amor, fogo do céu, reina, reina e dá-me o autodomínio, o autocontrole sobre os meus afetos, minhas paixões, meus sentimentos, minhas emoções. Eu vou confessar para você que depois que eu li isso em Bento XVI, eu nunca mais fui a mesma criatura na hora de fazer o nome do Pai. E olha que eu costumo fazer o sinal da cruz muitas vezes durante o dia. Muitas. Acordo à noite, às vezes faço várias vezes. E quando faço de forma automática, dou bronca em mim mesmo dizendo, respeita esse sinal, rapaz. E invoca de novo. Aí sorrindo, dando bronca em mim e me educando, eu digo para mim mesmo, solenemente, Pai, em nome do Pai, reine sobre a minha razão, em nome do Filho, reine sobre minhas vontades, desejos, necessidades. Filho, Espírito Santo, reine sobre os meus sentimentos, emoções, paixões. Amo essa definição de Bento XVI, que remonta exatamente a uma noção de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que Deus é amor. O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Bento XVI diz que Deus é amor. Para a gente entender o amor de Deus, nós precisamos ir a Cristo. Jesus é o amor encarnado de Deus. Amar a Deus e amar ao próximo deve ter para nós cristãos Cristo como centro. Ele é o modelo perfeito e acabado do que é amar a Deus e amar ao próximo. Na sua entrega de vida na cruz, como medida. Também a igreja deve ser, diz Bento, comunidade de amor. Recordando o Evangelho, amor que amou tanto que deu, que não condenou, mas salvou, que é eterno. O mistério trinitário, 3 pessoas são um só Deus. Por quê? Porque o Pai é amor, porque o Filho é amor, o Espírito Santo é amor. Deus é tudo e somente amor. Amor puríssimo, infinito, eterno, inesgotável. Diz ainda Bento, hoje contemplamos a Santíssima Trindade do modo como Jesus nos faz conhecer. Eu fiquei tão impressionado com isso. Hoje nós contemplamos a Santíssima Trindade no modo como Jesus nos fez conhecer. Nos ajudou a conhecer. Ele, Jesus, é por excelência o ápice da revelação trinitária.
Ele é o ápice do rosto e do nome de Deus. A prova mais forte de que fomos criados à imagem e semelhança da Trindade é esta, diz o Santo Padre Emérito: somente o amor nos torna felizes, porque vivemos em relação uns com os outros, também com a natureza, também conosco mesmos. Relação com o mundo, com a criação, relação com o corpo. Eu disse agora mesmo, relação com a mente, com as necessidades e desejos, com os sentimentos e emoções. Nós somos ser de relação, vivemos e existimos sempre em relação. E vivemos para o amor, e vivemos também para ser amados por Deus, por nós mesmos, pelos outros. Uma brincadeira bonita que Bento XVI faz na analogia com a biologia sugere que, digamos assim, o ser humano, branco, negro, amarelo, vermelho, aqueles machucados pela violência porque são odiados porque são negros, ou aqueles odiados porque são brancos, o ser humano traz no seu genoma o vestígio mais profundo da Santíssima Trindade, do Deus amor. Trindade em Deus, em cada pessoa, em cada família, homem e mulher, com seus filhos, em cada obra da criação. Irmã, irmão, hoje, festa da Santíssima Trindade, contemplamos um Deus que amou, que deu para a vida eterna, para a salvação, e abre-nos o horizonte do crer. Louvamos a Deus não só por uma obra realizada maravilhosamente, mas louvamos a Deus pelo modo como Ele se dá a conhecer e nos convida a participar dEle. Disse Jesus há poucos dias para nós, prometendo o Espírito: quem guarda os meus mandamentos e os observa, eu e o Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Jesus manifestou-nos o rosto de Deus, uno na sua essência e trino nas pessoas. Deus é amor, amor Pai, amor Filho, amor Espírito Santo. E do nome de Deus, é do nome de Deus que depende a nossa história, e da luz da sua face depende o nosso caminho. Por isso eu te convido, quem nele crê não é condenado ou julgado. O juízo final para o judaísmo do tempo de Jesus, e também de vários textos do Novo Testamento, o juízo final, o julgamento final, viria no fim da história. Para João, o julgamento se dá exatamente quando cada pessoa humana se encontra na presença de Jesus, e especialmente diante da cruz, e é condenado se recusa à revelação que Jesus faz na cruz, ou é conduzido à luz pela obra que Jesus realiza a quem aceita a revelação na cruz. João 16, 1 a 33. Leia o texto todo, João 16, 1 a 33. Cristo se refere sem cessar ao Pai e ao Espírito Santo e remete a Ele mesmo, ao Filho, mostrando a íntima comunhão da Santíssima Trindade e mostrando que o amor com que Deus nos amou é um amor porque é subida, porque é também descida. Por isso, nesse texto, aqui, na conversa de Jesus com Nicodemos, se você pegar lá, o que vem antes do versículo 16, Jesus diz a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem será levantado, a fim de que todo o que nele crê tenha nele a vida eterna. Então, esse amor é um amor que é
amor que é subida porque é descida. É descida na humilhação do Calvário da cruz, mas é subida porque pela cruz te eleva, te arranca da realidade de pecado e de morte, e estabelece uma relação nova sua com Deus. Por isso, podemos escutar o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios hoje, capítulo 13, verso 11 a 13. Alegrai-vos, irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Não podemos nem tocar uns aos outros. A norma do distanciamento e do isolamento, que precisa continuar a ser observada. Ontem, até o presidente dos Estados Unidos avaliou o Brasil e a Suécia, dizendo que se eles tivessem seguido o caminho nosso e da Suécia, morreriam 2 milhões. Nós precisamos obedecer à ciência, porque a ciência é dom do Espírito Santo. A ciência não é invenção humana. A ciência não é artimanha da razão rebelde que rejeita Deus e quer perscrutar as coisas porque nega a revelação. Não. Os cientistas, estudiosos, pesquisadores que estão estudando e lutando para vencer essa pandemia, são homens e mulheres que às vezes nem sabem, mas são instrumentos do Espírito Santo no dom da ciência, da inteligência, do entendimento, da sabedoria, do discernimento. Todos os dons do Espírito. Por isso, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia. Mas eu quero te convidar a contemplar o rosto de Deus, num ambiente ainda muito severo, num ambiente ainda muito primitivo dos textos da Sagrada Escritura, a primeira leitura de hoje, no livro do Êxodo, capítulo 34, verso 4 até o 9. Olha só, vou tirar uma ideia. Moisés tinha subido a montanha para pegar as tábuas da lei. O povo achou que Moisés estava demorando, começou a reclamar: cadê Deus? Cadê Moisés? Cadê esse tal de Deus de Moisés que queria ficar perto da gente? Chamou Arão e falou: vamos criar nossa religião, vamos resolver por conta própria, faz um bezerro de ouro, vamos prestar culto a ele igual as religiões pagãs fazem. E assim fizeram. Moisés vê aquela cena de idolatria e quebra as tábuas da lei. Sobe de novo, insiste Deus dizendo: Moisés, vem na montanha que eu vou preparar uma sacudida e eliminar esse povo. E Moisés sobe a montanha, não para fazer uma reza para pedir as graças sobre o povo. Moisés sobe a montanha. Naqueles dias, Moisés levantou-se quando ainda era noite. A Sagrada Escritura gosta disso, de mostrar o esforço do homem, da mulher, as mulheres que vão ao túmulo ainda de madrugada. Subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado. Esse esforço pessoal, subir montanha, ainda à noite, ao invés do conforto da cama, do sono, do repouso, subir montanha. Esforço. Levantar-se, como o Senhor lhe havia mandado. Levando consigo as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu da nuvem, permaneceu com Moisés. Lindo esse verbo, permanecer com Moisés. Na nuvem, porque é mistério. E Moisés invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Javé, Javé, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade, fiel. E gritando, imediatamente Moisés curvou-se até o chão e prostrado por terra disse:
Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados. É bacana porque Moisés leva na consciência a cabeça dura do povo. Leva no coração e na mente a consciência dos pecados do povo. Mas não chega diante de Deus para pedir desgraça para o povo. O Frei Raniero Cantalamessa, pregando esse texto, usou uma das expressões que mais fortemente me marcaram por um pregador. Ele diz que Moisés, quando sobe a montanha, ele enfrenta Deus e defende o povo. Diante de Deus, ele enfrenta Deus e defende o povo. Mas a hora que ele desce da montanha, ele enfrenta o povo e defende Deus. Eu sou fascinado por essa ideia. Ele fala que o povo é de cabeça dura, e ele diz, perdoa nossas culpas. Ele inclui a ele os pecados dele. E nossos pecados, acolhe-nos como propriedade tua. Irmã, irmão, você imagina se hoje você vir à missa, quando passar o período crítico desse isolamento, e chegar na igreja e o padre dizer, você é de cabeça dura, de coração duro. Como é que reagiria uma comunidade paroquial, um povo que um pregador enfrentasse, se voltasse para o altar ou se voltasse para a cruz e dizia, Senhor, olha para esse povo de cabeça dura, olha para esse povo de cabeça dura, Senhor. Caminha com esse povo, Senhor. Perdoa as nossas culpas e nossos pecados, Senhor. Quanta revolta isso poderia dar em muita gente, achando um absurdo o padre chamar o povo de cabeça dura. Eu que todos os domingos tenho apanhado solenemente da ternura de Deus que me sacode e me obriga a enfrentar a guerra ideológica que se inflamou no Brasil e no mundo, das ideologias querendo manipular fortemente a igreja e dobrar a igreja diante dos bezerros de ouro desse mundo. A igreja tem que prostrar-se diante, curvar-se até o chão, é diante de Deus, com Moisés, com o Papa, com os bispos. A igreja precisa ter a consciência da grandeza de Deus e da pequenez nossa e rezar corajosamente o que nós rezamos em todas as celebrações da Santa Missa. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Irmã, irmão, peça hoje que o Senhor não olhe os nossos pecados, mas anime a nossa caminhada de igreja rumo a Ele. Mas a fé que anima a vossa igreja. Mas eu vou te convidar nesse texto para você perceber, Bento XVI pregando esse texto, ele diz que nesse texto estão contidos o nome e o rosto de Deus. A gente poderia dizer assim, é a primeira pintura do nome e do rosto de Deus. Olhe só, no diálogo de Moisés com o Senhor, ele diz, Senhor, Senhor. Depois ele dá os nomes e faz a gente contemplar o rosto desse Deus. Deus, primeiro, misericordioso. Segundo, clemente. Terceiro, paciente. Quarto, rico em bondade. Quinto, fiel. Depois diz, imediatamente Moisés curvou-se até o chão e prostrado por terra disse, Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te. Aí vem a sexta característica, caminha conosco, um Deus que caminha com a gente. Embora esse seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados. Oitavo,
acolhe-nos como propriedade tua. Repito, para você memorizar, e você pode escrever essas 8 características de Deus. O rosto, a face de Deus, misteriosamente revelada a Moisés na nuvem e na montanha, é a contemplação de um Deus que é, primeiro, misericordioso, segundo, clemente, terceiro, paciente, quarto, rico em bondade, quinto, fiel, sexto, um Deus que caminha conosco, sétimo, um Deus que perdoa nossos pecados e culpas. Eu fiquei tão impactado com o que Bento fala da 7ª característica. É uma evolução, a 7ª, a mais perfeita das imagens, dessas 8 imagens de Deus, é a 7ª, que é o símbolo da perfeição, é um Deus que perdoa pecado e culpa. E 8º, acolhe-nos como propriedade tua. Olha, é de tirar o fôlego. Eu queria muito que você entrasse num êxtase, igual Santa Teresa d'Ávila, ou São João da Cruz, que você se sentisse assim levitando do chão, que você se sentisse entrando sua cabeça numa nuvem, numa montanha, e você abrindo os olhos e enxergando o céu na sua frente, e de repente você contemplando a face de Deus. Queria muito que você, diz Bento, não pode haver revelação mais clara. Esse é o rosto e o nome de Deus. Um Deus que a gente pode rasgar o coração e não as vestes, mostrar a miséria que está dentro de nós, que ao invés de condenar-nos, Ele não veio condenar, mas veio para salvar-nos. Você que acompanha redes sociais, internet, os grupos ideológicos, você pode ver que a característica da ideologia é que ela dirige sempre uma palavra para o outro grupo, para os grupos opostos, seja de direita ou de esquerda, propondo a você, para não acreditar neles, que eles devem ser eliminados, porque pensam assim e agem assim. Isso não é a parte cristã. A ideologia, ela põe a gente escravo de uma ideia que se torna um projeto. E a igreja precisa pregar o evangelho para todas as ideias e para todos os projetos. Anunciar o evangelho da salvação a todo homem e mulher, pregando o amor que é subida porque é descida. O amor que te eleva a Deus, porque te faz descer até a realidade da fraqueza do outro e da miséria do outro. Ao invés de apontar o dedo para acusar e condenar, você aponta os braços abertos para acolher e oferecer o amor e conduzir a pessoa ao conhecimento do nome de Jesus. O evangelho de hoje termina assim: quem nele crê não é condenado, mas quem crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Nome é característica da identidade. Se você quer aprofundar, leia o Catecismo da Igreja, os números 65 até os 67, que coisa impressionante. Diz assim que Jesus é o mediador e a plenitude de toda revelação. Número 66 diz que não haverá outra revelação. Deus não tem mais nada a revelar do que aquilo que plenamente Ele revelou na cruz e no amor com que Cristo nos amou. São João da Cruz, numa pregação, diz que depois que o lado de Jesus foi traspassado na cruz e derramou água e sangue, e alguém disser que ainda tem segredo de Deus, coisa que Deus vai revelar para nós e que ninguém sabe, só alguns ainda sabem, São João da Cruz diz que isso é uma blasfêmia contra o sangue que Jesus derramou.
e a água para o nosso batismo. Irmã, irmão, feliz dia da Santíssima Trindade. Feliz domingo da Santíssima Trindade. Apresente-se ao Senhor. Se você tem condições, você vai ouvir um salmo cantado na língua primitiva do povo da Bíblia, o Salmo 51. Você vai ouvir agora, rezar e meditar uma parte desse salmo. Belíssima interpretação de uns monges. Escute esse salmo. Se você tem condições, faça como Moisés, ajoelhe ou até prostre-se aí na sua casa, no seu quintal, no seu jardim, ou prostre-se até na sua cama. Prostre-se. Estabeleça uma linguagem de afeto com Deus. Fale com Deus como Moisés falou, mas fale com Deus como Jesus te ensinou a falar. Abba, Pai, que estás nos céus, santificado seja o nome do Senhor. Venha o reino do Senhor, seja feita a vontade do Senhor, na minha razão, em nome do Pai, nos meus desejos e necessidades, em nome do Filho, nos meus sentimentos, emoções, afetos, em nome do Espírito. Faça a sua adoração e deixe Deus reinar. E sinta-se ser levantada e elevada até a presença de Cristo na cruz. E Ele lavando você e te perdoando de toda a culpa. E amolecendo essa cabeça dura e esse coração duro seu, que tem te impedido de experimentar o amor de Deus, que tem te impedido de experimentar o amor das pessoas que querem te amar e te amam, que tem te impedido de experimentar o amor da igreja por você, que tem te impedido de experimentar o amor das três pessoas, santas e perfeitas, do uno e trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Reze. Depois você faça a sua confissão, confesse a sua fé, faça o seu louvor, a sua gratidão e renove a sua vida. Um feliz, um abençoado e santo domingo para você. Uma semana rendendo em bênçãos e graças. Amém. Amém. Tohai lo gombelen nun
bachto Irmã, irmão, invoco sobre você a bênção de Deus. No final desta celebração, escutada essa canção tão bonita e rezado e meditado e professado a fé, eu suplico a força de Deus sobre você. O Senhor esteja convosco. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Ele volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Traçando o sinal da cruz, solenemente, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo, feliz semana. Amém.